As horas que precederam a crucificação de Jesus envolveram eventos marcantes, começando na noite de quinta-feira com a última ceia e a agonia no jardim do Getsemane, seguido pela traição e prisão. Na manhã de sexta-feira, Jesus foi julgado pelo Sinédrio e depois levado a Pilatos. Ele sofreu flagelação e a coroação de espinhos antes de carregar a cruz até o Calvário, onde foi crucificado por volta da hora terceira, 9 horas da manhã. Seu último suspiro se deu na hora nona, ou seja, às 3 da tarde. Caríssimos, este é seu canal Conexão OR. Não sabemos quando o Senhor voltará, mas nossa principal inspiração é a sua palavra. Ele nos ordenou que levássemos esta proclamação a todos os lugares e pessoas. Então comece enviando esta mensagem. Não esqueça seu like. É importante para o YouTube entender que o conteúdo é apreciado. Hoje estudaremos sobre o dia da crucificação. Esta leitura tem toque profundo, ouça com cuidado e reflita. As horas que moldaram a redenção, uma jornada de amor que caminha da traição para a vitória. As horas finais que antecederam a crucificação de Jesus de Nazaré constituem a mensagem mais expressiva da história humana, não apenas para a fé cristã, mas para a compreensão do próprio conceito de sacrifício e amor redentor. Esta não foi uma simples execução de um homem injustiçado, mas o clímax de um plano divino, uma batalha cósmica travada nos tribunais humanos, nas ruas de Jerusalém e no coração do Filho de Deus. Cada evento, da quinta-feira à tarde de sexta-feira, foi uma pincelada deliberada no quadro da salvação. É fundamental olharmos para este sacrifício e compreender o grandioso amor de Cristo, sua opção em obedecer para nos livrar. A noite da agonia e da entrega, quinta-feira no Getsemane, uma visão dolorosa do sofrimento. A saga começou na tranquilidade de uma noite de quinta-feira. Durante a celebração da Páscoa judaica, na última ceia, Jesus transformou o ritual tradicional em um novo e eterno pacto. Ao partir o pão e compartilhar o vinho, referindo-se a eles como seu corpo e sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, versículo 28, ele instituiu o símbolo central da fé cristã, a Eucaristia. Este ato não foi apenas simbólico, foi a apresentação do sacrifício que seria consumado horas depois. Ele era o Cordeiro Pascal, prestes a ser imolado para libertar seu povo não da escravidão egípcia, mas da escravidão do pecado. Após a ceia, no jardim do Getsemane, a pressão cósmica atingiu seu ápice. Enquanto os discípulos sucumbiam ao cansaço, Jesus entrou em agonia. Sua oração, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39, revela a horrível realidade do cálice que ele estava prestes a beber. Não era meramente o medo da morte física, mas o terror de carregar o peso total do pecado da humanidade e experimentar a separação do Pai. Sua angústia era tão intensa que Lucas, o médico, registra que seu suor tornou-se como gotas de sangue. Lucas 22, versículo 44. Aqui, na quietude do jardim, Jesus travou e venceu a batalha decisiva. Sua submissão à vontade do Pai garantiu a vitória que seria manifestada publicamente na cruz. A redenção começou com, sim, solitário sussurrado entre as oliveiras. A cena foi abruptamente interrompida pelo beijo de Judas, um ato de traição que colocou em movimento o mecanismo da redenção. A prisão que se seguiu, realizada com tochas e espadas como se ele fosse um ladrão perigoso, contrastava brutalmente com sua serena submissão. Ele foi levado como um cordeiro mudo para o abate, inaugurando seu papel como o servo sofredor profetizado por Isaías. A manhã da injustiça e do falso julgamento, sexta-feira perante Anás, Caifás e Pilatos, a noite mergulhou em uma sucessão de julgamentos ilegais. Perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judeu, Jesus foi submetido a acusações contraditórias e testemunhas falsas. Quando questionado diretamente por Caifás se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu afirmativamente: Tu o disseste, digo-vos, porém, que desde agora vereis o Filho do Homem
assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, versículo 64. Esta declaração de divindade foi considerada blasfêmia, selando sua sentença de morte sob a lei judaica. Este julgamento, no entanto, inverteu os papéis. Os líderes religiosos, cegos por seu legalismo e inveja, tornaram-se os verdadeiros réus, enquanto o acusado se revelou como juiz de toda a humanidade. Como a autoridade para execuções cabia aos romanos, Jesus foi conduzido a Pilatos, o governador. Aqui as acusações mudaram de blasfêmia para sedição política, alegando que ele se declarava rei dos judeus, um desafio direto a César. Pilatos, um homem cínico e pragmático, rapidamente percebeu que Jesus não era uma ameaça política. No entanto, confrontado com a multidão incitada pelos sacerdotes corruptos e temendo uma rebelião, ele escolheu a conveniência política sobre a justiça. O ato de lavar as suas mãos foi um gesto vão. A culpa moral não pode ser enxaguada com água. Ao entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos tornou-se involuntariamente um instrumento para o cumprimento do propósito divino. Jesus, o Rei Eterno, foi julgado por um representante do poder temporal mais poderoso da época, e mesmo assim, sua realeza não foi diminuída, mas paradoxalmente afirmada na placa pregada em sua cruz. A hora do sofrimento expiatório, a flagelação e a cruz até o Calvário. Antes da crucificação, Jesus foi submetido ao horrível ritual da flagelação romana. Amarrado a um poste, ele foi açoitado com um flagrum, um chicote de couro com tiras embutidas de ossos e metal, projetados para lacerar a carne e debilitar o condenado. Este castigo era tão brutal que muitos não sobreviviam a ele. Cada golpe rasgou suas costas, cumprindo a profecia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías 53, versículo 5. A redenção estava sendo comprada com dor física extrema. Seguiu-se a coroação de espinhos. Os soldados, em um ato de sarcasmo cruel, entrelaçaram espinhos e os pressionaram em seu couro cabeludo. Vestiram-no com um manto de púrpura e colocaram uma cana em sua mão como cetro, zombando: "Salve, Rei dos Judeus." Este momento de profundo escárnio foi, na verdade, uma profunda verdade teológica. Ele era o rei. E esta coroa de sofrimento e humilhação era a precursora paradoxal da coroa de glória eterna. O rei que governaria através do serviço e do sacrifício estava sendo coroado não com ouro, mas com o símbolo da maldição. Gênesis 3, versículo 18, que ele veio reverter. Finalmente, esgotado, ensanguentado e traumatizado, Jesus foi forçado a carregar a trave horizontal da cruz, o patíbulum, através das ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da caveira. A via dolorosa foi um percurso de vergonha pública e agonia física. A incapacidade de Jesus de carregar a cruz sozinho, exigindo que Simão de Cirene a carregasse para ele, é uma imagem poderosa do Evangelho. Nós somos incapazes de carregar o fardo do nosso pecado, mas alguém o carregou por nós. A obra consumada, a crucificação e o clímax da redenção. Por volta da hora terceira, às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Os pregos transpassaram seus pulsos e pés, fixando-o na madeira maldita. Deuteronômio 21, versículo 23. A crucificação era designada para maximizar a dor e a humilhação. Mas para Jesus, cada momento na cruz teve um propósito redentor específico. Suas palavras na cruz ecoam o escopo completo da salvação. O perdão, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A promessa de paraíso: hoje estarás comigo no paraíso. O cuidado, mulher, eis aí o teu filho. O preço do abandono: Deus meu, por que me desamparaste? O custo físico: tenho sede. O triunfo: está consumado. E a entrega final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O ápice teológico ocorreu por volta da hora nona, 3 horas da tarde.
O grito de abandono. Por que me desamparaste? Marca o momento mais sombrio e profundo da história. O Pai, em sua santidade perfeita, voltou seu rosto do Filho, que se tornara pecado por nós, 2 Coríntios 5, versículo 21. Jesus não estava apenas morrendo por pecadores. Ele estava morrendo como pecador, carregando sobre si a total ira de Deus contra o pecado da humanidade. Esta separação, este preço infinito, foi o que tornou a redenção possível. A justiça de Deus foi satisfeita. A misericórdia de Deus foi liberada. Seu último grito: está consumado. Tetelestai, em grego. Era um grito de vitória. Era uma palavra de pagamento, significando que uma dívida havia sido paga integralmente. A obra de expiação, de reconciliação, estava completa. O véu do templo, que separava a humanidade da presença santa de Deus, rasgou-se de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto para todos, através do sacrifício perfeito de Cristo. Mas a cruz não foi o fim, e não será. Ao contrário, é o perfeito impacto duradouro na redenção. Portanto, as horas que precederam a morte de Jesus foram muito mais que uma sequência de eventos históricos. Elas foram o ponto de convergência, onde a eternidade invadiu o tempo, onde o amor divino enfrentou a justiça divina e onde a aparente derrota se tornou a vitória definitiva. Cada agonia no jardim, cada chicotada, cada prego, cada palavra de escárnio e cada suspiro na cruz foi um passo deliberado na missão de resgatar a humanidade perdida. A redenção não foi um conceito abstrato declarado do céu, foi comprada com o preço incalculável do sangue, do suor, das lágrimas e da vida do próprio Filho de Deus. A cruz, um instrumento de tortura romana, foi transformada para sempre no símbolo supremo do amor, da graça e do triunfo sobre o pecado e a morte. As horas que a precederam nos mostram o custo horrível do nosso pecado, mas, de forma mais gloriosa, revelam a profundidade incomensurável do amor de um Deus que estava disposto a pagar esse preço para nos redimir e nos chamar de seus. Fico imensamente feliz que o estudo tenha ressoado com você. Não deixe de dar o like, envie a mensagem para todos os seus contatos. Se não for inscrito, por favor, inscreva-se. É gratuito, um ótimo dia e que Deus lhe abençoe abundantemente.